Noite de Libertadores e o Samuel Venâncio chega atualizando tudo do Cabuloso pra gente. Vamos acompanhar agora. 60 mil. Ainda tem ingresso à disposição, ingresso.cruzeiro.com.br. Uma noite especial, noite de Copa Libertadores e o Cruzeiro, como eu disse, precisando da vitória, para não depender do outro jogo do grupo, que também será às 9h30 da noite, na Bombonera, na Argentina, Boca Juniors e Universidade Católica do Chile. O Cruzeiro enfrentando o Barcelona de Guayaquil, o Barcelona totalmente eliminado, mas fazendo mistério, escondeu lista dos relacionados. O último treinamento foi no CT do América, sem a presença da imprensa. Que se comenta é que o técnico César Farias aí poderia até escalar a equipe titular. Independentemente disso, Cruzeiro concentrado desde ontem, com o Caio Jorge entre os relacionados. O Caio participou do último treinamento. Ele vem de um quadro de virose, desidratou um pouco, ainda está um pouco debilitado, mas deve ir para o jogo normalmente. É partida decisiva. O Caio Jorge é muito importante. A única dúvida a princípio: quem joga na vaga de Gerson? E aí a gente tem um Cruzeiro com Otávio, Fagner deve voltar na direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique. Lucas Romero, Matheus Henrique, Lucas Silva, ou iria trazer aí o Christian para o meio campo? São as dúvidas ou a dúvida e as opções que tem o Arthur Jorge. Arroio deve voltar, Christian também, Matheus Pereira e Caio Jorge. Se o Christian vier para o meio, aí poderia entrar um Sinisterra. Enfim, temos que aguardar. O Arthur Jorge só define o time mesmo na pré-eleção, que é quando ele informa aos jogadores, e aí todo mundo fica sabendo quem começa esta partida importante. Muita coisa em jogo para o Cruzeiro. Se o Cruzeiro se classificar, seja em primeiro, seja em segundo, o sorteio já será nesta sexta-feira. E aí vamos conhecer o caminho do Cruzeiro em caso de classificação. Vamos lá, torcedor do Cruzeiro, comprar os últimos ingressos, porque a noite promete. O Cruzeiro tem uma missão muito importante hoje, precisa vencer aí para garantir a classificação. Ainda está para definir se vai passar em primeiro ou segundo lugar no grupo. E a gente vai trazer agora para você aqui até a imagem de como está definido até o momento, né, essa classificação dos clubes, né, grupos já definidos na terça e ontem, e hoje falta aí alguns grupos para fechar, né, essa rodada final da fase de grupo da Libertadores. Então vamos trazer agora para você aqui a imagem de como está ainda os clubes, como está ficando dividido até agora, para a gente debater aí e você deixar nos comentários qual seria aí a melhor via para o Cruzeiro nessas oitavas de finais. Bom, como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem os clubes de primeiro colocado no momento: Flamengo, Independente Rivadavia, Rosário Central, LDU, Corinthians, Universidade Católica, Coquimbo Unido e Cerro Porteño. Os clubes que estão em segundo lugar atualmente é o Independente Del Valle, Mirassol, Platense, Estudiantes, Palmeiras, Tolima, Cruzeiro e Fluminense. Então, o que quer dizer isso aí? O Cruzeiro, ele pode ainda ser primeiro colocado. Para isso, o Cruzeiro precisa vencer a Universidade Católica, que aí o Cruzeiro chegaria a 11 pontos e torcer para um tropeço da Universidade Católica diante do Boca Juniors. A Universidade Católica precisa perder a partida. Se ela empatar, ela vai a 11 pontos. O Cruzeiro também só pode chegar a 11 pontos e pelo confronto direto o Cruzeiro perde para a Universidade Católica. Por quê? Empatou o jogo fora e acabou perdendo no Mineirão. Então o Cruzeiro tem desvantagem a esse quesito. O Cruzeiro só passa em primeiro, vencendo, e a Universidade Católica perdendo. O Cruzeiro, se acabar vacilando hoje, né, que Deus queira que isso nunca passe nem perto de acontecer, mas a gente tem que trabalhar com a hipótese de que o futebol são 3 resultados, né? Para o Cruzeiro, se caso não vencer o Barcelona de Guayaquil, o Cruzeiro empatar, vamos jogar dessa forma, o Cruzeiro chegaria a 9 pontos. E aí iria ter que torcer para a Universidade Católica arrancar um ponto do Boca Juniors.
porque o Boca Juniors tem 7 pontos. Caso o Cruzeiro empate, vai a 9, aí teria que torcer para o Boca Juniors perder ou empatar. Caso o Boca Juniors vença, não, caso o Boca Juniors empate e o Cruzeiro perca a partida, o Cruzeiro está classificado, porque o Cruzeiro leva vantagem na diferença, né, de resultados em cima do Boca Juniors, porque aí o Boca Juniors empatando iria a 8 pontos, o Cruzeiro perdendo permaneceria com 8 pontos, mas o Cruzeiro empatou o jogo na Bombonera e venceu no Mineirão. Então, a mesma situação da Universidade Católica, o Cruzeiro estaria classificado. Mas vamos torcer aí para que o Cruzeiro vença a partida tranquilamente dentro de casa, né? Faça seu dever no Mineirão, saia classificado aí, quem sabe em primeiro lugar. Que aí a gente volta para esse detalhe das equipes que estão em segundo, né? Quem poderia aí talvez ser um adversário do Cruzeiro, né? Na próxima fase da competição. Se o Cruzeiro passar em segundo, aí viria times, né? Como poderia enfrentar um Flamengo, que já na fase de oitavas de finais não tem essa questão de clubes do mesmo país, né? Eles podem se enfrentar. Então, poderia ser sorteado um Flamengo, um Independente Rivadavia, que mostrou um bom futebol, né? Nesse turno, surpreendeu no grupo do Fluminense. Rosário Central do Di Maria, LDU do Equador, né? Tem o Davidson lá como um atacante folclórico no clube, e a questão da altitude, né? Poderia aí ter uma reedição contra o Corinthians, né? Já que a gente perdeu para eles na Copa do Brasil, poderia se vingar aí na Libertadores. Aí a própria Universidade Católica também poderia acontecer esse confronto, né? Coquimbo Bonito do Chile, eu acho que é um dos clubes mais fracos desses que estão em primeiro aqui, mas surpreendeu muito, né? Não dá para poder a gente pensar muito nessa forma de clube mais fraco e mais forte, né? E o Cerro Porteño do Paraguai, eu acredito também que seja um clube também acessível para um enfrentamento, né? Então, essa é a situação. E caso o Cruzeiro consiga o primeiro lugar da competição, aí depende aí do que vai acontecer, né? Mas se o Cruzeiro passar em primeiro, aí ele pode pegar o Independente Del Valle do Equador, que é uma equipe extremamente chata. Tem o Mirassol, que a gente conhece aqui do Brasil, a gente sabe como que é a situação do Mirassol dentro de casa. É um clubezinho que no Campeonato Brasileiro está passando dificuldade na zona de rebaixamento, mas é uma equipe enjoada. Tem o Platense da Argentina, que é a equipe argentina, né? E é chato de enfrentar, é um clube aí chegando, estreando na Libertadores, né? Mas já conseguiu sua classificação. Estudiantes da Argentina tem ótima história na competição, né? O Palmeiras está nessa também de decidir se vai em primeiro ou segundo. Caso ele se manter aí em segundo lugar, a gente poderia enfrentar o Palmeiras, né? Ou vice-versa. Cruzeiro passando em segundo, o Palmeiras pode subir lá para primeiro. Aí seria um adversário também chatinho. Tem o Tolima da Colômbia. Aí, se o Cruzeiro passar em primeiro, ele sairia da situação aqui de segundo, né? E iria ver se ficaria entre o Boca Juniors ou a equipe do Universidade Católica. Então, pode ter aí um confronto também complicado. E o também Fluminense, que se classificou em segundo lugar na competição. Deixa aí nos comentários qual clube seria aí interessante para o Cruzeiro enfrentar e qual seria a melhor estratégia, o Cruzeiro passar em segundo ou passar em primeiro lugar, né? Tudo pode acontecer no futebol e vamos aguardar para ver. Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre mercado. O Cruzeiro segue na busca por reforços e a gente traz informações aqui para você. O Jorge Nicola falou sobre Adrielson. Será que o Cruzeiro poderia estar procurando o Adrielson? Vamos acompanhar agora. Se liga aí. E o Cruzeiro está de olho em Adrielson, informação exclusiva que eu conto para você. Importante registrar como é que eu descobri essa história. Nos últimos dias surgiu a notícia aqui em São Paulo de que o tricolor paulista tinha a intenção de fechar com o Adrielson. Confesso que achei a história meio maluca, até porque o Adrielson fez uma baita primeira temporada no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. De qualquer forma, fui checar com o representante do atleta e posso assegurar que o São Paulo não está na parada. Mas, conversando
Com esse representante, eu vi o seguinte, abre aspas, o Cruzeiro não fez proposta, mas é o clube do Brasil que sempre consulta o Adrielson. Zagueiro de hoje, 28 anos de idade e primeira temporada nos Emirados de 32 jogos e 7 gols marcados. Sim, o Adrielson, zagueiro, marcou 7 gols em sua primeira temporada nos Emirados. Até por isso, ele chamou a atenção de clubes da Rússia, o CSKA e o Spartak Moscou já fizeram proposta, algo na casa dos 5 milhões de dólares, e as duas ofertas foram recusadas. O Cruzeiro está em busca de um defensor e todo mundo sabe, o Igor Júlio do Brighton é o preferido, é o plano A. Primeira proposta ao Brighton já foi recusada, algo na casa dos 5 milhões de euros, e o Cruzeiro vai precisar melhorar essa oferta. Caso não exista acordo, o Adrielson pode voltar à pauta. Então é isso aí, ó. O Cruzeiro, né, tá tentando zagueiros, tá tentando o Igor Júlio já há um tempo, né, desde a janela de transferências passada, aí, de início do ano, final do ano passado. O Cruzeiro vem tentando um jogador, o Igor Júlio, e não tem êxito, né? Já fez uma primeira proposta e foi recusada, e agora tem a situação de que clubes europeus, né, estão de olho no Jonathan Jesus, então o Cruzeiro vai precisar mais ainda se reforçar defensivamente, e surge o nome aí de Adrielson, né? 5 milhões de dólares aí, como o Nicola falou, clubes de fora já ofereceram pelo jogador e foi recusada a proposta, e eu quero saber aí a sua opinião nos comentários, se valeria a pena o Cruzeiro fazer esse investimento para trazer o Adrielson para o Clube Celeste. Deixa aí nos comentários. É isso aí, torcedor. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem Cruzeiro e Barcelona diretamente do Mineirão. A gente vai tentar fazer aqui a live da transmissão no canal para você. Então já fica o convite aí para você acompanhar a gente aqui no canal. Peço a você que se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo. E comenta aí o placar dessa partida de logo mais entre Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil, direto do Mineirão, lotado, empurrando o Clube Celeste a classificação para as oitavas de finais da Libertadores da América. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.